empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast. Tá aí, Carol. Eu queria saber, assim, eu até coloquei essa pergunta aqui como uma das principais. Vocês escolheram atuar num conceito de naturalidade, num momento que os procedimentos estéticos estão avançando muito e a sociedade tá muito ansiosa, está muito ansiosa de forma geral, querem procedimentos muito rápidos e muito impactantes. Então, vocês escolheram atuar nesse conceito de naturalidade. Enquanto as pessoas hoje, eu vejo a maioria das pessoas... São imediatistas, né? Querem para agora, querem para logo. E aí eu queria saber o porquê que vocês escolheram atuar nesse segmento, sabendo já do desafio que vocês iam encarar. Então, a gente confia muito na naturalidade, a gente acredita que é o melhor, é o que eu gosto de me ver e me reconhecer. Então, o que a gente não reconhece, a gente não admira. Não faz muito sentido pra gente olhar no espelho e ver uma transformação. Não é muito isso que a gente acredita. Então, é um desafio com os pacientes, porque muitos realmente querem ver o resultado na hora e a gente tem que explicar. Por exemplo, quero harmonizar. Muitas pessoas chegam e têm a pele muito flácida. Então, a gente precisa estimular colágeno. Só que esse processo de estímulo de colágeno demora. Então, a pessoa tem que entender que ela vai começar a ver aquele resultado a partir de 2 meses do bioestimulador. E depois, sim, a gente faz o preenchimento e vai ficar lindo. Só que se a gente preenche antes, vai ficar artificial, vai estufar a pele, não vai realmente trazer uma naturalidade, né? E eu acho que uma empresa é muito reflexo do empreendedor. Se eu sou uma pessoa que gosta de procedimentos exagerados, se eu coloco isso na minha personalidade, isso vai refletir no meu trabalho. Nós somos pessoas mais discretas, a gente gosta do belo natural. Então, as pessoas acabam se identificando com esse nosso trabalho, e tá tudo bem, tem diversos profissionais, diversos públicos. E isso que a gente fala muito com os nossos pacientes, porque eles vêm se identificando com quem a gente é. Independente do procedimento, eles querem criar uma conexão com a gente, e isso que eu acho incrível na estética, porque é um relacionamento. Acima de tudo, é um relacionamento. É conexão. Exatamente. A gente, inclusive, fala que lá na clínica, nós somos uma família. Eu tenho pacientes que estão comigo há mais de 8 anos, que me seguiram a todo... Eu já trabalhei com tudo na vida. E tem muitos pacientes que estão comigo em todas as clínicas, eles já foram. Todas as fases, né? Eu já atendi na laje da casa da minha mãe, lá no Dona Marta. E eu tenho pacientes que subiam um morro para ser atendido comigo e hoje em dia me vêm com uma clínica em Copacabana. Isso é muito legal. E eles valorizam muito isso. Valorizam muito. Caramba, que incrível. E aí, dentro disso ainda, eu queria saber de vocês. Como é que foi esse começo e por que essa escolha? Sim. Nosso relacionamento com a estética vem de muito cedo, da infância mesmo. Eu adorava cuidar das minhas amigas, da minha família. A minha brincadeira de criança era embelezar as pessoas. Só que ensino médio chegando, aquela coisa de escolher o que eu faço da minha vida, e eu não entendia que o meu hobby, o meu prazer, poderia ser a minha profissão. Eu não conseguia associar isso. Então, prestei vestibular, fiz o Enem, passei para uma faculdade pública de administração, e nesse meio tempo de fazer a matrícula, eu vi que tinha faculdade de estética, que eu não sabia. Eu falei, meu Deus, e agora? Eu tô num impasse. Minha mãe falando, não, faz administração, estética não dá muito futuro, aquela crença, pública, né? Você passou. Pois é. E eu, meu Deus, aí acabei seguindo o meu coração, me apaixonando pelo universo da estética. E aí conheci a Thay na faculdade de estética, a gente fez estética antes e depois fizemos a biomedicina. E desde então... E depois após, e depois diversos cursos juntas. Seguimos nessa trajetória juntas. Caramba, que maneiro. Sim. E vou contar um pouquinho sobre como foi conhecer a Carol, né? Eu falo até... Eu contei há pouco tempo, né? Sim. Eu achava que ela sabia, inclusive, mas ela disse que não sabia. Eu lembro que um amigo nosso, em comum, estava sentado do meu lado, que eu já sabia que ele ia fazer faculdade comigo. No primeiro dia, a Carol entrou e eu falei pra ele. E ele conhecia, ele cumprimentou ela, deu oi, assim. Eu falei assim, me apresenta, que eu vou trilhar uma vida inteira com essa menina. Tenho certeza que eu vou... Me arrepio toda vez que ela fala. Eu tenho certeza que eu vou virar muito amiga dela e que vai dar muito certo. E aí, como eu entrei na estética, desde sempre eu gostei de cuidar do outro. Sempre gostei muito de
transformar vidas. Eu comecei com a massoterapia, né? Então, na escola, assim, eu fazia massagem às minhas amigas e todo mundo sempre elogiou muito as minhas mãos. E aí, o meu avô, ele me deu de presente um curso de inglês e ele me levava todo dia, todo terça e quinta nesse curso de inglês. Eu era muito novinha, eu tinha uns 10 anos. E ele falava, sempre foi muito vaidoso, meu avô, ele, assim, irreconhecível, ele é muito vaidoso. Ele sempre me estimulou muito nesse universo de se cuidar e tudo. E aí ele me levava para esse curso de inglês e ele ia para esteticista. E ele falava que a esteticista ia deixar ele jovem para sempre. Caramba, quebrando tabus, legal. Que barato, né? Exatamente. Mais velho também. E como eu era muito nova, eu botei na minha cabeça que a esteticista ia salvar a vida do meu avô, assim, que ela ia fazer ele ser eterno. E eu comecei a falar que eu ia ser esteticista, e todas minhas amigas sempre falam que minhas amigas tadinhas, elas fizeram 3 cursos para escolher. Eu repeti na escola, eu era péssima estudante, péssima aluna na escola. E eu acabei me encontrando desde muito nova. Eu me formei antes de várias amigas minhas que não repetiram. Então, eu escolhi a estética achando que eu iria salvar a vida do meu avô e tornar ele eterno, porque eu sou apaixonada por ele. E foi assim. E quando eu comecei a faculdade, eu me encontrei, adorei o universo e segui. Encontrei a Carol, segui a vida com ela. Nós começamos de baixo mesmo, porque ela atendia na laje, no morro, e eu atendia no meu quarto, dentro da minha casa. Então a gente foi construindo bem de baixo, sem ajuda nenhuma, e hoje em dia a gente poder ajudar as pessoas que estão ao nosso redor, então assim, é muito gratificante. Empreendedorismo, diversidade, superação e muito mais. Sejam muito bem-vindos ao Empúria Podcast.